aberta, uma indicação de alguém, mas eu tenho a certeza, pela palavra, que você já tem dentro de você tudo o que você precisa, que é o Espírito Santo. Porque com Ele nós fazemos, vivemos e nós vemos o impossível acontecer. Amém? Antes de ler a palavra, eu quero declarar para a igreja que cada um tem o seu mistério, né? A sua particularidade com Deus. A maioria eu convivo com muitas pregadoras, e a maioria delas, quando tem uma oportunidade, elas falam assim: eu passei a noite sem dormir, eu tentei passar a oportunidade, eu fiquei procurando a palavra, E eu quero declarar para a igreja que quem dá a palavra é o Senhor. Então, verdadeiramente, eu falei: Senhor, o que tu queres falar com aquela casa? Por quê? Porque a responsabilidade, amados, não é minha. A responsabilidade é dele. Porque ele diz o quê? Abra a sua boca e eu a encherei. E eu achei essa palavra extremamente linda para um começo de ano, num culto de intercessão. Porque ela fala sobre o quê? Sobre oração. E diz assim, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. O anúncio, o anunciado no capítulo é: Paulo pede as orações dos Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus, à perseverança de Cristo. Senhor amado, Pai querido, mais uma vez eu quero render graças, Senhor, ao Teu nome. Unir, Senhor, a minha voz, a voz dos Teus servos que já clamaram aqui nesta manhã. E pedir, Pai, que por causa da Tua misericórdia, Tu fale conosco, que todo espírito de distração seja agora repreendido pelo poder do sangue de Jesus. E abre, Senhor, o Teu céu. Amados, a mesa está posta. A mesa está posta. Paulo, ele pede oração aos Tessalonicenses e ele coloca um direcionamento de oração. De 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Acharam? Ele coloca um direcionamento de oração. O primeiro motivo que ele pede que orem é que a palavra se propague e seja glorificada. Então ele pede oração por ele, mas ele diz: quando vocês orarem, orem para que a palavra seja propagada e glorificada. É o primeiro motivo. Aí ele dá um segundo motivo de oração: sejamos livres das pessoas perversas e más. Amados, o que ele pede para que seja orado é todo o fundamento da nossa fé. Porque se nós pedimos para que a palavra seja pregada e glorificada, propagada e glorificada, nós estamos orando para que todos que estão aqui dentro sejam cheios do Espírito Santo. Nós estamos orando para que Deus levante em lugares que não tem igreja. Nós estamos orando para que Deus
levante aqueles que estão sentados nas cadeiras e encha do Espírito Santo de tal forma que eles tenham necessidade de falar para todo mundo: ei, Jesus te ama. Existe espaço para você. Você tem valor. E o segundo motivo, que o Senhor nos livre das pessoas perversas e más. Aí ele explica o segundo motivo falando assim: porque a fé não é de todos. Nós temos o costume de olhar para os outros e tirar os outros pela gente. É um costume comum. Se eu não gosto de café, eu não vou passar café porque eu acho que o outro também não gosta. Estou usando aqui exemplos simples, tá? Se eu não sou capaz de entrar numa loja e comer uma coisa e depois não pagar, eu acho que o outro também não vai ser capaz. Se eu não sou capaz de fazer uma fofoca, eu acho que se eu contar para o outro também não vai ser capaz de fazer uma fofoca. Só que nem tudo é para todos. E a gente não pode cair no erro que é comum de achar que o outro pensa, age, faz e tem o mesmo caráter, o mesmo posicionamento que a gente. Nós evitaríamos muitos dissabores, muitos aborrecimentos, se entendêssemos que nem todo mundo é igual, que nem todo mundo está no mesmo nível, que nem todo mundo tem a mesma sabedoria, a mesma experiência e principalmente o mesmo comprometimento. Porque quando você é comprometido, você vigia nas suas ações, nas suas palavras, até mesmo nos seus pensamentos, como foi pregado na primeira palavra. Simão, é Simão, né? Simão não falou, ele pensou. Mas aquele que conhece todas as coisas sabia qual era aquele pensamento e prontamente lhe respondeu. Então, Paulo explica: orem para que Deus nos livre dos perversos e dos maus. Por quê? Porque a fé não é para todos. Então, a tua fé tem que te bastar. Porque às vezes nós queremos buscar fé dentro de uma outra pessoa que convive conosco da nossa família e aquela pessoa não tem a fé. Aí você vira e fala: mas como que Deus vai operar na vida daquela pessoa se ela não crê? Mas a tua fé te basta. A tua fé é o combustível o suficiente para chegar no céu e mudar toda aquela realidade. Então o Senhor orienta: orem, orem, orem para que Deus nos sustente, para que Deus levante outros e para que Deus nos livre dos perversos e dos maus. Mas ele pede oração para os Tessalonicenses, ou seja, era um lugar que ele já tinha estado, já tinha preparado, já tinha pregado, e aquelas pessoas já estavam em posição. Porque nós não podemos pedir oração para qualquer um. Não podemos pedir oração para qualquer um. Porque às vezes, ao invés de você estar sendo abençoado, você está sendo atrapalhado. Vamos ver qual eram as características dos Tessalonicenses para quem Paulo pediu oração? Vamos lá no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses mesmo, a partir do versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós
mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é um sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo, pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e de vocês e a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Amém? Ou seja, eles tinham duas características muito lindas. Muito lindas. E as características eram: eles estavam crescendo cada vez mais na fé, e eles estavam cada vez crescendo e aumentando o amor um pelos outros. Amados, quem está firme na presença do Senhor, ele tem os seus frutos. E um dos frutos é a fé crescer. A tormenta pode vir, mas você permanece porque você continua crendo. Você continua crendo. Por quê? A gente não anda por vista. A gente não anda por aquilo que a gente vê. Quantos testemunhos, né, de mulheres que têm seus maridos que não estão firmes na fé, mas que olha para ele e fala: tá bom, missionário, tá bom, pastor. Aquelas que chegam, né, no ápice de comprar uma Bíblia e levar a Bíblia e colocar na cadeira da igreja e falar: um dia ele vai sentar aqui, um dia vai estar aqui comigo. Em casa é só misericórdia, mas a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos e cremos. Então que o Senhor, Ele venha crescer a nossa fé na presença dEle. Só que muitas das vezes, para a nossa fé crescer, as adversidades vêm ali, ó, juntinho no calcanhar. Quem apressa o teu passo e quem apressa a tua corrida, muitas das vezes, é o próprio inimigo tentando, ó, abocanhar. É que nem aquela pessoa que está passando de bicicleta. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. E de repente tem aquele cachorro vira-lata. Ah, Jesus! Que sufoco! Você cria perna que tu não tem nem perna. Você pode estar lá toda. Quando vem o cachorro, nas carreiras. Ou seja, tu aumenta a potência. Tu aumenta a tua força. E muitas das vezes nós falamos: Senhor, até quando? Até quando? Mas Ele quer que você tenha testemunho para contar. Porque o teu testemunho edifica a fé do outro. Então a gente cresce no meio mesmo da dificuldade. A gente aprende a pegar mais peso, indo pegando, você vai ganhando resistência. Então a característica para quem você deve pedir oração é para quem está com a sua fé em crescimento. É para aquele que tem todos os motivos de murmurar, mas escolhe falar: Deus está no controle. É para quem tem todos os motivos de largar e permanecer. Por quê? Porque permanece por amor à obra do Senhor. Permanece pelo Senhor. É aquele que tem todo o motivo de dar uma palavra extremamente mal criada, mas escolhe se calar. Por quê? Porque crê. Porque tem
Então eu não sei quais são as tribulações e quais são as dificuldades que você tem passado, ou qual é a tua intensidade do teu passeio de bicicleta. Se é aquele que você está tranquilo, ou se o vira-lata, o cachorro, o cão está vindo correndo atrás de você para alcançar o teu calcanhar. Mas eu quero declarar que nessa igreja a fé está crescendo. Porque a fé, ela não floresce no meio de tudo perfeito. Ela floresce no meio da adversidade. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Porque se é tudo muito fácil, a gente vira clube social. Se é tudo muito fácil, vira um passeio. Amado, só coloca a boca no pó quem necessita de socorro. Só clama a Deus quem precisa dele. Só busca de verdade quem sabe que não é capaz sozinho. Porque quando o homem acha que ele pode, que ele é capaz, a fé dele diminui e a soberba dele aumenta. Então os Tessalonicenses tinham essa característica, a fé deles estava em crescimento. E mais ou tão importante quanto a fé em crescimento é o que Paulo diz em seguida: o amor entre vocês aumenta. Porque através da palavra não existe fé egoísta. Não existe fé só para mim. Não existe crescimento só para mim. Por quê? Porque quando você ora, abre-se uma janela no céu. Mas quando um grupo ora, as portas são escancaradas. Então Paulo, como é o mais maduro, mais ligado, ele pede oração. Por quê? Porque independente da etapa de fé que você esteja, do patamar, da hierarquia que você esteja na casa do Senhor, todos nós necessitamos de cobertura de oração. Não se isole sozinho. Não se isole sozinho. Amados, já todos nós aqui já vivemos situação que chega alguém e pede uma oração urgente. Aí, vamos usar um exemplo. Irmã Joana, por favor, levanta essa oração. Aí, irmã Joana começa a orar. O grupo todo está orando junto. Só que daqui a pouco, tu não consegue mais escutar a voz da irmã Joana. Porque estão todos orando, mas cada um falando uma coisa. E daqui a pouco alguém começa a falar em línguas estranhas de tal altura que... Amados, quando existe um objetivo, um foco de oração, todos os outros têm que concordar com a oração daquela pessoa que está orando. Por quê? Quando nós estamos orando, é como se fosse uma massa que está em movimento. Mas quando as orações têm concordância e foco, se transforma numa bola de poder. Ganha formato. E aquela bola é usada como uma bola de canhão. Que ela chega no mundo espiritual e explode toda maldade, toda perversidade e entra com libertação. Mas se a oração da igreja está disforme, cada um clamando por algo diferente, a resposta e a intensidade no mundo espiritual é diminuída. Então, quer vitória? Entre em concordância. Eu não ia contar aqui essa experiência, mas o Senhor colocou agora no meu coração. Assim que eu me converti, eu fiz
extremamente cheia do Espírito Santo de Deus e vivi muita coisa extraordinária em muito pouco tempo. E o meu amor por Jesus, a paixão, era total. Com 16 anos de idade para 17, completamente apaixonada por aquele que estava comigo o tempo todo. Porque eu sabia que nunca mais eu estaria sozinha. Porque as pessoas me viam sorrir, mas não sabiam o que eu passava dentro da minha casa. E eu tinha uma solidão profunda, mesmo cercada de um monte de pessoas. E eu não contava para ninguém as dificuldades da minha vida, porque eu tinha vergonha. Então todos que olhavam para mim, achavam uma menina espontânea, sorridente, alegre, mas só Deus sabia das minhas causas. E quando eu descobri aquele Jesus maravilhoso, eu imediatamente fui para a igreja, fui para um coral pequenininho, eu cantava muito mal, tá? Os irmãos foram me aturar lá. E um belo dia eu estava conversando com uma irmã da mesma idade que eu, e eu falei assim para ela: eu não acredito em oração contrária. Não acredito. Porque como alguém que conhece a esse Deus Todo-Poderoso, a esse Jesus que se entregou na cruz por todos, que entra na vida de uma pessoa como entrou na minha e arranca os demônios, porque no Espiritismo eu recebi apenas 3 pombagiras e também psicografava cartas, tira todos os demônios de uma vez só, limpa e enche do Espírito Santo, e com 15 dias na igreja diz assim: daqui a 5 dias te levarei no monte e te encherei do Espírito Santo. E me levou no monte que eu nem sabia que ia, e me batizou no Espírito Santo. Como um Deus que pega uma pessoa tida como perdida e transforma em santa, lavada e remida, e usa como profeta na casa dele para dizer assim à noite: o Senhor está abrindo portas de emprego para você, e no outro dia de manhã a pessoa receber a ligação com a porta de emprego. Que Deus é esse? Eu falei: quem conhece esse Deus não faz oração contra ninguém, contra nada, só faz oração de gratidão, só faz oração para abençoar. Por quê? Porque tem compromisso e reconhece de onde Deus tirou. E aquela irmã falou assim para mim: não, tem oração contrária assim. A palavra de Deus diz que existe crente feiticeiro e que a oração contrária é pior do que uma culpa. Aí eu falei: eu não acredito que quem desfruta de um amor tão grande esteja na casa do Senhor, ouvindo as mesmas palavras, cantando os mesmos hinos. Não acredito. Amados, eu fui para casa. E aquela noite eu sonhei. Eu sonhei com uma outra jovem da nossa mesma idade, que eu entrava num ônibus e ela estava no ônibus, e eu me sentava no ônibus do lado dela. E de repente, quando ela vinha falar comigo, ela abria a boca e de dentro da boca dela saía todos os tipos de cobra que você possa imaginar. Era muita, muita cobra, e eu acordei desesperada e assustada. Só que nós não lemos que, porque a fé não é de todos. Não é todo mundo que está ao seu lado que comunga da mesma fé que você. E eu fui conversar com quem? Conversar com a minha amiga, que nós tínhamos falado sobre oração contrária, e eu não acreditava. Essa amiga, a casa dela é em frente da igreja, do outro lado da rua. Então a gente, como adolescente, como jovem, todos os cultos que terminava, a maioria deles, a gente ia para a casa dela lanchar. Então eu ia para a casa dela, aquela outra jovem que apareceu no meu sonho também ia para a casa dela. Então quando eu contei meu sonho, ela olhou para mim e falou assim para mim: eu preciso de
pedir perdão. Eu falei, por quê, gente? Por quê? Ela, porque a maioria das vezes que a moça que apareceu no seu sonho vem aqui na minha casa e é pela manhã, meio-dia, que é a hora de entregar o jejum, ela dobra o joelho aqui na minha cozinha, coloca a boca no pó e entrega contra você. Porque o rapaz que você gosta da igreja é o mesmo rapaz que ela gosta. Então ela clama, não vai ficar com ela. Tá? Então Deus permitiu uma conversa, porque eu era bebezinho na fé. Deus permitiu que ela falasse, existe oração contrária. Eu debati que eu não acreditava. Deus me revelou em sonho, porque o nosso Deus mostra. E fez eu ir contar um sonho para ela, que era testemunha da outra, entregando o jejum contra a minha vida. Amados, as coisas de Deus são muito sérias. E nós precisamos andar ligados ao Senhor. E precisamos saber a quem nós devemos pedir oração. Porque a característica das pessoas estão aí. É só você olhar e ver. E como que você olha e vê? É não tirando os outros por você. É entendendo que nem todo mundo está na mesma fé. Amém? O Senhor está trazendo para a igreja hoje um direcionamento e um posicionamento de oração. O que o Senhor quer falar, principalmente através dessa palavra, é que a mesa de oração tem que estar em concordância. Aleluia! E a igreja tem que participar dos propósitos em concordância. Que ninguém faz nada sozinho. Paulo foi usado para colocar aquele povo na posição que Deus queria. Porém, Paulo entendia que ele necessitava de oração. Amados, você tem orado pela mesa? Você tem orado pelas irmãs? Porque é muito fácil a gente que está de fora olhar e falar, eu não faria desse jeito. Eu faria de outra forma. Mas nós precisamos pegar essa massa informe. Tipo uma massa que você está preparando um pão, que você vai moldando ela, e permitir que ela fique redondinha. Porque ela redonda na mão do Senhor, ela conforma, ela com unidade, ela se torna uma arma poderosa que quebra todas as hostes da maldade, que frustra todos os planos de Satanás, que retira pessoas do corredor da morte, porque nós podemos olhar pelos olhos da fé e falar, no Brasil não existe o corredor da morte, mas no mundo espiritual existe sim. Pessoas marcadas para morrer sem Cristo. Porque a palavra diz que nós não devemos temer ao homem que pode nos matar essa carne, mas nós temos que temer aquele que pode nos matar pela segunda vez, ou seja, no inferno. Amados, você está alistado no exército. E você sozinho é um ponto, é uma janelinha, mas você em unidade. É todo esse céu estrelado, aberto sobre nós. Então, orem por nós, é o que Paulo diz. Orem pela igreja. Orem, 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 busquem. Continuando aqui, vamos lá de novo no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. A partir do versículo 6.
fala sobre o crescimento e o aumento da fé dos Tessalonicenses. E depois ele fala que ele vê isso neles por causa das tribulações e sofrimentos que eles passam. E continua assim no versículo 6. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Amados, quando eu li essa palavra, imediatamente eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. E eu lembrei de um testemunho de uma irmã que já dorme no Senhor. Deus usou uma irmã muito simples, analfabeta, cheia de limitação, cheia de problemas dentro de casa, para orar pela minha vida e eu aceitar a Cristo. Por quê? Porque quem faz a obra é o Senhor. Muitas das vezes a gente quer olhar para as nossas limitações e falar, eu não sei falar direito, eu não, mas Deus usou aquela mulher para eu estar aqui hoje, segurando esse microfone e dizendo uma palavra do Senhor. E ela tinha um marido terrível. Imagina um homem terrível, mau, perverso, adúltero, se envolvia com todo tipo de gente. E ela sempre na oração. Até um determinado dia que Deus usou uma irmã e falou assim para ela, Deus vai colher o seu marido. E naqueles mesmos dias, Deus me usou para ela. Por causa da maldade e perversidade dele, Deus vai colher. O que ela fez? Vou ler aqui mais uma vez para que você entenda. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua, segura esta palavra, retribua com tribulação aos que causam tribulação a você. Muitas das vezes estamos desapercebidos, mas aquele que é fiel, ele é justo. E ele sabe como tratar com cada um. E ele diz na sua santa palavra que ele retribuirá com tribulação aqueles que atribulam a você. Amados, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque às vezes não, nós estamos aqui pagando preço num sábado de manhã de sol, que poderíamos estar, não sei, aqueles que trabalham durante a semana, cuidando dos seus afazeres agora, da sua casa, ou que poderia estar dormindo mais um pouquinho, ou que poderíamos estar colocando em dia uma roupa, não sei, qualquer coisa, visitando, se divertindo, mas escolheu se separar para o Senhor, escolheu colocar em primeiro lugar, dar a sua primícia como vida estando aqui. Você acha que o Senhor não está vendo e que Ele não é justo? Só que Ele faz da forma dele. E aquela irmã querida, quando recebeu aquela palavra, que Deus iria colher aquele homem, o que ela fez? Ela entrou em desespero, ela foi orar, colocou a boca dela no pó e começou a clamar, não, Senhor, meu Senhor, não toque nele, meu Senhor, não leve ele, meu Senhor. E o Senhor nosso Deus, que é aquele que ouve oração, o que fez? Deixou aquele homem vivo. E duro foi o preço que aquela mulher pagou. Poderia
plena na presença do Senhor, com recurso que ela não tinha autonomia antes, mas ela escolheu o homem para que o Senhor revogasse a sentença, e Deus revogou a sentença. Amados, não toque em quem Deus quer tratar. Não toque em quem Deus quer tratar. Muitas das vezes nós permanecemos na tribulação, porque o Senhor fala: no mundo tereis tribulação, como já foi dito aqui na palavra por alguém. Mas tudo tem um tempo. Só que Deus trata do jeito dele, Deus sabe como trata. Aí Deus começa a tratar e vai você: não, meu Senhor. Amado, deixe Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Porque muitos estão atrapalhando o tratamento de Deus na vida dos seus. Glória. Por quê? Porque quando Deus está tratando, não é para pedir misericórdia. Quando Deus está tratando, não é para ajudar fisicamente. Muita gente fala: não, eu vou pegar as minhas economias. Eu tinha esse dinheiro aqui separado com essa finalidade, mas coitadinho dele, coitadinho dela. Aí fica você sem dinheiro e ele também. Porque se Deus está tratando, amado, não vai prosperar, vai perder, tá? E você muito menos deve dar conselho e opinião. Porque os conselhos que você der vão se voltar contra você. E a opinião que você der, você vai estar atrapalhando o tratamento de Deus. Ei, mulher! Mulher de Deus e homem de Deus, entenda que nós precisamos estar em oração o tempo todo. Mas temos que fazer oração de concordância, com direcionamento na palavra do Senhor. Não devemos pedir oração para qualquer um, porque às vezes tu acha que a pessoa está orando a teu favor e ela está orando contra o teu propósito. Porque vamos botar um exemplo para ficar claro. Você quer comprar uma casa, você passa na frente do portão. Jesus fala, como tem muitos testemunhos: escolha a casa, minha serva. Você passa na frente do portão e fala: Senhor, é essa. Aí você vai pedir oração para te ajudar em oração aquela que não crê. E ela pode até não falar, mas ela vai falar: ela é doida. Ela é doida. Querer isso aí. Amados, você tem que juntar com quem está no mesmo propósito. Meu Deus. Porque senão é massa disforme. Não tem poder no mundo espiritual. E o Senhor quer fazer algo tremendo através desta mesa de oração. Aqui terá cura de câncer. Pessoas que não andam acalmadas vão andar. Crianças surdas e mudas voltarão a falar e a escutar. Mas é necessário se ter um foco e um propósito único para se ter força e poder no mundo espiritual. E eu não posso deixar de falar o que o Senhor fez expressamente eu escrever sobre aquele que vai e toca a quem Deus está atribulando. Aquele que te atribula, Deus vai atribular ele, tá? Aquele que Deus não colocaria essa palavra se ele não estivesse pronto a realizar, ou já está realizando e você não está se dando conta.
Deus retribui a atribulação que estão fazendo a você, atribulando ele, atribulando a pessoa, em prol de defender você. Por quê? Quando a pessoa está ocupada com a tribulação dela, ela para de te perseguir. Ela para de ficar observando você. Ela está ocupada. Ela está ocupada. Então pense bem e peça bem direção ao Senhor. Para você não colocar a mão aonde Deus está tratando. Porque se você colocar a mão onde Deus está tratando, Deus favorece o atribulador, que é aquele que te atribula, e quem fica na tribulação é você. Tá? Aí, ao invés de você sair da tribulação, ficar inteiro e livre na presença do Senhor, para poder gerir a sua vida e o novo de Deus na sua vida, a pessoa por quem você orou, você é homem e mulher de Deus, Deus vai honrar a sua oração, assim como orou a palavra do profeta quando disse, não vai chover. Deus honra. Mas aí a tribulação vem para você. E muitas mulheres e homens de Deus estão no ciclo infinito de tribulação, porque não entendem que Deus é justiça e que Ele retribui a tribulação a quem te atribula. Eita, Jesus! Ainda no capítulo 1, versículo 7. Deixa eu achar aqui. Assim, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco. Deus tem alívio para você nesta manhã. O Senhor tem alívio para você. Porque nós não podemos viver e sobreviver só de tribulação e sofrimento. Deus tem alívio. Ele tem alívio. É por isso que Ele pesa a mão naqueles que estão ao nosso redor. Eu, há pouquíssimo tempo, meu esposo está trabalhando, glória a Deus, e assim que ele entrou no trabalho, passado mais ou menos um tempo, dentro do tempo de experiência ainda, que são os 3 meses, ele trabalha como coletor de lixo, né? Coletor das coisas no aeroporto, por uma empresa. Então ele vai coletando e tem um cara que dirige o caminhão. Esse cara tem todas as características de homem mau e perverso que está falando. E ele prendeu a mão do meu esposo na parte de trás do caminhão. E Deus deu um grande livramento, porque a luva que ele usa é uma luva revestida por fora de couro. Então, além de ter vários revestimentos, por fora ainda é couro. Ele teve que parar no Getúlio Vargas, rasgou o dedo, mesmo a luva sendo de couro, teve que ficar em casa 15 dias, e humanamente você olha e diz o quê? Perdeu o emprego. É a diferença. Mas, amados, conforme você vai vivendo com o Senhor, você vai adquirindo experiência. Eu me mantive em paz. Porque eu falei, aquele que abriu a porta é aquele que vai manter a porta. Aleluia. Então eu escolhi, porque tudo são escolhas. Eu escolhi não me agitar. E ele voltou a trabalhar. E o tal do rapaz continuou contra ele. Continuou perseguindo, continuou falando mal, continuou fazendo coisas para que causasse uma demissão dele. E ele chegava em casa e me contava. E eu falei assim, olha, esse rapaz aí, ele é. Aí meu esposo perguntou, como que você sabe? Eu falei, por causa das características da perseguição. Mas ele é mesmo. Aí eu disse para o meu esposo que eu vou dizer para a igreja.
nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia. Eu falei, amado, eu vou orar. Falei para meu marido, eu vou orar para que Deus te dê livramento. Aí meu marido às vezes é meio debochado, sabe? Aí ele olhou para mim e falou para mim algo que eu nunca tinha escutado antes. Ele falou assim, faz aí uma urocumba. Eu, o quê? Falei, olha, você me respeita, porque eu sou mulher de Deus. E o Senhor que eu sirvo não faz oração contrária contra ninguém. O que eu posso orar é pedindo para Deus te dar livramento e te guardar. E ser justo. Por justiça eu posso orar. Eu falei, tem mais. Esse homem vai se levantar contra alguém do mesmo porte dele, que serve a mesma coisa que ele. E por causa disso, ele será mandado embora. Isso deve ter uns 4, 5 meses que ocorreu. Logo em seguida, meu esposo chegou em casa e falou assim, Daniela, a minha demissão estava na mesa. Mas o subgerente tirou e falou, não, dá mais uma oportunidade. E agora, esses dias, ele recebeu o telefonema que o mesmo perverso gritou e puxou os cabelos do gerente. E foi o que? Mandado embora. Amados, eu estou contando isso aqui não é para vangloriar que uma pessoa, um chefe de família perdeu um trabalho. Mas é para dizer para você que Deus dá oportunidade para todos, mas nem todos, como Paulo disse, têm a mesma fé, querem ter a mesma fé. E que o Senhor, Ele é aquele que te defende. Aleluia. A briga que estava preparada pelo inferno para o meu esposo brigar com aquele homem, por causa da oração, aquele homem brigou com alguém do mesmo patamar dele, puxou até os cabelos e foi mandado embora. Então, igreja, aquele que te guarda, ele não dorme. Mas nós precisamos ter essa eletricidade. Todo mundo sabe como se gera eletricidade? A eletricidade que nós usamos, ela é captada da água, do movimento da água. Então, a nossa oração é a eletricidade. É no movimento da tua oração, em unidade, concordância, sinceridade, que é gerada a eletricidade, que tem como resultado a luz, a libertação, o livramento. Nesta manhã eu estou aqui para profetizar que Deus irá, como diz aqui no versículo 3 do capítulo 2, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá, Deus te fortalecerá, os guardará do maligno, Deus nos esconderá e nos livrará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Está orando, está buscando, está em unidade, continue a fazê-las. Continue a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Perseverança é esperança. Perseverança é continuar. Perseverança é igual a confiar. Então confia no Senhor nesta manhã. Alinha ao Senhor nesta manhã, e eu não posso deixar de falar aqui os conselhos finais de Tessalonicenses, que eu sublinhei aqui exatamente o que eu preciso dizer para a igreja. No 2 Tessalonicenses 3, versículo 7, diz assim: porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar. É Paulo falando.
vocês devem me imitar. Aí ele conclui esse pensamento no final do versículo 9. Não, vamos ler o versículo 9 todo. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Nós precisamos ser exemplo para que as pessoas nos imitem. Aleluia. Porque o ser humano, ele aprende pela repetição. Se ele está inserido num grupo de pessoas com comprometimento e sinceridade, ele muito provavelmente se tornará comprometido e sincero. Porque se ele não compactuar da mesma fé, ele vai, meter o pé, porque não vai aguentar. Então o Senhor quer não só alinhar essa corrente elétrica, esse poder de resultado de oração desta manhã, mas Ele quer que você entenda que existe uma nuvem de testemunhas que te observam o tempo todo. E que por esse motivo nós temos que ser dignos e dignas das pessoas sentirem desejo de nos imitar, mas nos imitar em fé, nos imitar em amor, porque é essa unidade de um imitando o outro, tendo o maior exemplo como Cristo, é que nós crescemos. As pessoas querem ser imitadas mais do que nunca. Senão não haveria um número tão grande de pessoas entrando nas redes sociais para os outros quererem copiar o jeito que fala, o cabelo, a roupa. As pessoas querem ser imitadas. E o normal do ser humano é ser imitado. Então, não se esconda. Pare de se esconder. De falar, não olha para mim não. Porque você querendo ou não, você está sendo observado. Você está sendo visto. Mas seja como um exemplo, que assim como Paulo formou o caráter dos Tessalonicenses para serem seus intercessores, que você possa formar o caráter de outras pessoas para serem seus intercessores. Que Deus te abençoe. Glorifico ao Senhor por esta maravilhosa palavra, porque não é minha, é dele. Porque quando eu peço a palavra ao Senhor, eu apenas abro a Bíblia e o Senhor dá. E quando eu li essa palavra, eu falei, Jesus, que palavra complicada. Mas depois eu entendi que é verdadeiramente aquilo que eu e que você precisa. Entender que tem que haver um propósito, que tem que haver unidade, que tem que haver ordem. E que aí, mais do que nunca, virá com poder de Deus. Está escrito aqui, sobre o poder. Aqui, 1 Tessalonicenses, final do versículo 7, né? Onde fala que alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Deus traz alívio, mas Ele traz alívio como? Manifestando o poder dEle, trazendo os seus anjos, dando ordem aos seus anjos para pelejar a teu favor, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus
e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. A vingança permanece a Ele. E não cabe nem a mim, nem a você contender com o Senhor de como, quando e onde Ele tratará com os outros. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Ele ama as almas que dele saíram. Porém, Ele trata. Ele trata. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.